Bom dia a todas, bom dia a todos. Já cheguei, de certa forma, já bagunçando um pouco aqui, porque eu fiquei numa posição não tão confortável. Inicialmente, eu cumprimento a mesa, a pessoa do professor Mário Henrique, que foi meu professor nessa instituição há quase uma década. Não poderia também deixar de mencionar a professora Luciana Silva, que também foi minha professora há quase uma década. E ao cumprimentar a mesa, eu estendo meus cumprimentos também à professora doutora Tatiane Leal, que nos agraciou com a sua palestra sobre um tema que nos é tão caro, que é a questão relativa à subjugação de gênero, e doutor Saulo Matos, que também nos presenteou, nos brindou com a palestra acerca das drogas e da seletividade penal, especificamente na questão relativa às drogas, e como tem sido a atuação no Estado. Gostaria também de ressaltar, ontem não estive presente, em razão de estar em outra comarca, participando de audiências, mas gostaria de dar as boas-vindas a todas e a todos, em nome da coordenação do curso de Direito da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e da coordenação do Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo, NEDIC UESB, NEDIC FASAVIC, que apoiam o evento. Menciono também que é com satisfação singular que nós recebemos as senhoras e os senhores, com especial atenção à professora Daniela Magalhães, vice-coordenadora do colegiado do curso de Direito, a professora Thaís de Carvalho, palestrou ontem, e a professora Thaís Bandeira, que foram colegas do mestrado e do doutorado na Universidade Federal da Bahia. Gostaria de, desde logo, de alertar a aluna que está com 5 minutos, que ela é minha aluna. Só para lembrar. Então, 5 minutos podem ser convertidos em 5 pontos, talvez. Gostaria também de agradecer a presença dos meus caríssimos alunos do curso de Direito da UESB, da FAINOR e da FASA. Vocês são resistentes por estarem aqui nessa manhã de sexta-feira, em período de greve. E isso, por si só, é um ato de resistência. Falar sobre resistência sem a prática de resistência, de nada vale. E vocês contribuem exatamente para isso, para que nós possamos marcar aqui nesse lugar, nesse espaço, nesse lugar de fala, um momento de resistência. A minha fala vai ser curta, pouco menos de 1 hora, descumprindo já, com todo o respeito, aquilo que foi nos anunciado, mas eu gostaria de dividi-la em 3 momentos, ou em 3 atos, já que a nossa proposta é tratar sobre a espetacularização do poder punitivo e a efetividade ou a pseudo-efetividade do processo penal. E peço licença às senhoras e aos senhores para relatar alguns casos que aconteceram em épocas distintas, mas com um único ponto, um ponto em comum. 28 de março de 1757. Uma tarde fria, um homem de 42 anos, serviçal doméstico do Colégio Jesuíta de Paris. Um crime, um rei, um julgamento, uma execução. Damien, acusado de tentativa de regicídio, em razão de ferir o rei, um crime tão grave que, segundo os promotores, merecia uma punição à altura. Sem direito à defesa, julgado pela palavra do rei e de testemunhas, foi condenado à pena de morte. Não foi qualquer pena de morte, foi aquela que se tornaria rememorada mesmo após séculos. A sentença sumariamente determinava morte na Praça da Greve, despedaçado por cavalos. Lugares na primeira fila para assistir ao espetáculo foram comprados ao preço de quase 1 mês de trabalho. Muitos dormiam ao relento para a garantia de que teriam um melhor lugar para a contemplação do evento macabro. Tantos outros viajaram por dias, sedentos de sangue, de vingança. Nobres, legisladores,
Juízes de toda a Europa aguardavam ansiosamente pelo espetáculo. Cogitaram a alteração do lugar da execução, para que o público fosse ainda maior. Levado pelos soldados até a Place de Grève, sob uma chuva de frutas podres e xingamentos, passando lentamente através da multidão que lotava as ruas. Uma publicação da época descreveu cada momento do suplício e detalhes que fizeram a alegria de seus leitores. A revista, em sua edição do mês, vendeu como nunca. A mão com a qual o agressor atentou o crime recebeu atenção especial. Ela foi queimada com enxofre, cera quente, óleo fervente e chumbo derretido. Unhas arrancadas e cada osso das falanges feito em pedaços por marretas. Em seguida, pinças afiadas, aquecidas em uma fornalha, foram usadas para arrancar pedaços da carne, do abdômen e das costas de Damian. A multidão urrava e aplaudia a cada momento do show grotesco, sobretudo quando bocados foram jogados a um grupo de cachorros. O espetáculo durou mais de 4 horas, com o executor deixando a vítima descansar e então recomeçando seu sangrento espetáculo. Finalmente, o especialista decidiu que era suficiente. Temia que, mesmo com todo o conhecimento acerca da anatomia, continuar seria perigoso e poderia frustrar a plateia. Ele ordenou que 4 cavalos fossem trazidos junto com cordas para serem amarrados nos pulsos e tornozelos da vítima. Uma grande ovação se seguiu à entrada dos grandes cavalos, cedidos por uma popular estrebaria de Paris. Foi verificado se as cordas estavam bem presas e ordenou-se que os animais começassem a puxar em 4 direções distintas. Os animais puxaram e puxaram, mas eles não conseguiram separar os membros do corpo, provavelmente porque os cavalos estavam muito assustados com os gritos da multidão. Finalmente, depois de 4 tentativas, o assistente, um rapaz de 17 anos, sobrinho do executor, sugeriu cortar os tendões para facilitar o serviço. Está bem. Mandou ir buscar o machado. Um espectador que por acaso estava nas primeiras filas era um cirurgião. E ele pediu permissão para se aproximar e demonstrar onde seria melhor fazer as incisões para desalojar os membros com maior facilidade. O cirurgião chegou a ser aplaudido pela turba enquanto demonstrava como deveriam proceder. Fez inclusive uma propaganda de seu consultório na Rua Lide. Finalmente, através desse método, eles tiveram sucesso. Os cavalos, devidamente chicoteados, puxaram com força e desmembraram braços e pernas que foram devidamente seccionados. Um rugido pôde ser ouvido em meio à multidão comemorando: justiça! Justiça! Alguns afirmam que ele ainda estava vivo, mesmo reduzido a torso e cabeça, e que ficou vivo enquanto se acendia uma pira onde o que havia restado dele seria queimado. Finalmente o espetáculo foi concluído, quase 7 horas depois de se iniciar, quando o que havia restado, enfim, foi lançado em uma pira acesa para se transformar em cinzas dispersas e pelo vento. França, 1939. Um criminoso, uma carreira que começou com pequenos golpes e evoluiu para sequestro e latrocínio. Weidmann, homem que havia deixado 5 mortos, todos vitimados em nome de um sentimento torpe. O método não era exatamente cruel. A guilhotina pode ser tétrica de assistir. Porém, o consenso entre os médicos era que a morte se dava de forma instantânea e indolor. Mas havia a multidão, a prisão, a qual ele reagiu e feriu o policial, e o julgamento, e a sua gangue havia causado furor nos jornais parisienses. Assim, quando um grupo se juntou na rua Georges, em Versalhes, seu espírito não era de reflexão sombria sobre a força da lei. Eles assoviavam, cantavam e provocavam o condenado.
Quando a cabeça rolou, alguns se aproximaram com lenços para molhar com o sangue e levar como souvenir. Brasil, 28 de abril de 1876. A pacata cidade de Pilar, na província de Alagoas, amanheceu tumultuada. Calculava-se em torno de 2.000 o público de curiosos, inclusive vindos de vilas vizinhas. Esse público se aglomerou para assistir à execução do negro Francisco. O escravo fora condenado à forca por matar a pauladas e punhaladas um dos homens mais respeitados de Pilar e sua mulher. O assassino recorreu ao imperador Dom Pedro II, rogando que a pena capital fosse comutada por uma punição mais branda, como a prisão perpétua. O monarca, poucos dias antes de partir para uma temporada fora do Brasil, assinou o despacho. Não haveria clemência imperial. Acorrentado ao carrasco e com a corda já no pescoço, Francisco percorreu as ruelas da cidade no cortejo funesto, até o ponto em que a forca estava armada. Na plateia havia escravos, levados por seus senhores, para que o caso lhe servisse de exemplo. Peço perdão a todos, e a todos perdoo, disse ele antes de morrer, à multidão atônita. Brasil, 2014. Um alerta em uma rede social. Uma suposta mulher que sequestrava crianças para rituais demoníacos. Um retrato falado, um engano, um nome, Fabiane. Uma narrativa, várias cenas. Fabiane está sentada no chão de terra, zonza, rosto banhado de sangue. Alguém a interroga. Ela tenta abrir os olhos, abre apenas um, balbucia algo. Outra. Ela está sendo carregada pelos pés e mãos. Uma multidão a segue aos gritos, xingando, berrando, clamando por sua morte. Outra cena. Ela está de bruços, no meio da rua. O rosto enterrado no chão. Alguém levanta sua cabeça pelos cabelos, confere o seu rosto e bate a sua cabeça de volta no chão. Outra. Ela está deitada no chão. Um rapaz bate com o pneu da bicicleta contra a sua cabeça. Duas vezes. Outra. Alguém a arrasta pelo chão, puxada por um fio elétrico amarrado em seu pulso. Seu corpo vai rasgando o chão de terra inerte. Ela está estirada no chão, de barriga para cima. O braço direito abandonado ao longo do corpo inanimado. O outro braço um pouco mais aberto. Nada nela se move. Está morta ou inconsciente ou desmaiada. As pessoas cercam o seu corpo, olham, falam, mas mantêm uma certa distância, como se tivessem medo de ficar perto da morte. De repente, ela começa a erguer lentamente a cabeça. Ela está viva. Mas o peso da cabeça é excessivo. Ela desfalece de novo, volta a ficar imóvel. Cena final. Ela está com os pés e as mãos amarrados de bruços numa passarela. Numa passarela de madeira a 1 metro do chão. Alguém a empurra para fora da passarela. Ela rola e cai sobre o colchão velho no meio do lixo, seu corpo imóvel. E então alguém se aproxima com um pedaço de pau de 1 metro de comprimento e desfere pancada brutal na sua cabeça. No meio da multidão, ouve-se uma voz. Matar a mulher? Na recognição visiográfica, em que o policial relata tudo o que se viu e se soube na cena do crime, consta a seguinte descrição. Os moradores então passaram a agredi-la covardemente com pedaços de pau, caibros, cordas, chutes e ainda arrastaram por vários metros até jogá-la em cima de um colchão. Uma testemunha, Jonas Thiago Andrade, disse à polícia que, abre aspas, até crianças portavam facas, no intuito de machucar a moça. Outra, que confessou ter agredido Fabiane, contou que várias crianças estavam com madeira na mão, ameaçando bater na vítima. O corpo de Fabiane, segundo o laudo necroscópico, tinha escoriações nos joelhos direito e esquerdo, coxa direita, ombro direito, antebraço direito e nariz. Ferimentos corto-contusos no frontal esquerdo, parietal esquerdo e lateral do lábio. No exame interior, o legista viu extensa hemorragia intra e extradural, fratura nas regiões parietais direita e esquerda e contusão pulmonar à esquerda com hemorragia.
Em linguagem comum, quebraram o crânio de Fabiane e provocaram sangramento dentro da sua cabeça, além do sangramento no lado esquerdo do tórax. A causa da morte: traumatismo crânioencefálico e fratura de crânio. Se tivesse sobrevivido, ela poderia ficar com sequelas graves e permanentes. 4 episódios diferentes, 4 momentos diferentes, 4 épocas diferentes, mas algo em comum: o espetáculo punitivo. Nós assistimos, de certa forma, inertes, a violência do processo penal. Sim, a violência de um processo penal que está longe de ser democrático. Podemos ainda falar de democracia, mas o nosso processo penal, não. Podemos falar em democracia, mas a nossa persecução criminal, não. A nossa estrutura policial é incompatível com a nossa Constituição de 1988, estruturada numa persecução violenta, com alguns destaques de exceção, com alguns destaques excepcionais. Nós temos uma estrutura de persecução criminal que imprime dor, violência, pavor. Por óbvio, algumas autoridades policiais, membros de Ministério Público, algumas autoridades judiciais se destacam ao lado da resistência, tentando trabalhar, trazendo uma democracia ao processo penal, mas um processo penal que é esculpido, que é forjado no âmbito de um regime fascista. Chegamos a 2019 com um certo retrocesso, e nós vamos encontrar os atores desses grandes espetáculos. O primeiro ator, a nossa polícia. Uma polícia que, ao invés de trazer a defesa para o cidadão, a defesa para os membros da sociedade, serve em nome de uma política e uma política partidária. Uma polícia extremamente violenta. E falo exatamente em tom de denúncia. Mas temos ainda mais atores. Vamos encontrar uma promotoria que, para longe de uma promotoria de justiça, se aproxima de uma promotoria de acusação. Ressalto que as regras aqui apresentadas não dizem respeito à total realidade. E nesse momento, inclusive, além da ressalva, faço questão de mencionar autoridades policiais, promotores e juízes que se empenham, em meio a uma lógica perversa, se empenham para que possam fazer uma diferença em um processo democrático. Não encontramos apenas promotores, mas encontramos também juízes que se dizem Estado e verdadeiramente o são. Juízes que adotam uma postura antidemocrática, que são donos de uma verdade reconstruída, ou melhor, completamente destruída. Verdade impositiva de um processo falido. Um processo falido, inclusive, fundado às bases de um princípio que nos parecia muito caro, o princípio da verdade real. E que verdade real seria essa? A verdade de uma sociedade completamente violenta e cada vez mais imbuída de um sentimento de ódio, de pavor. O processo deixa de ser considerado como um caminho, como instrumento de alcance de justiça, e passa a ser enxergado como um instrumento de realização de injustiças e de promoção ainda maior de desigualdades. A seletividade penal é clara, é evidente, seja pela cor, seja pela subjugação de gênero, seja pela classe social ou por tantos outros fatores, como bem demonstrou o nosso colega de mesa, Dr. Saulo. Juízes que se apoderam de uma verdade e se fazem deuses, ou mesmo acima de deuses. A justiça, como sentimento, é escanteada, e ao invés dela, encontramos apenas a ideia de vingança, como em Damien, como Weidmann, como tantos outros. Mas encontramos ainda mais, não apenas na prática da persecução criminal, encontramos também entre os nossos legisladores, e até mesmo naqueles que se tornam líderes, que representam discursos de ódio. Sim,
Para muitos, essa minha fala pode apresentar uma ideologia. Para muitos, inclusive, seria inapropriado. Mas eu tenho como momento apropriado. Não podemos falar de processo penal, de efetividade de processo penal, sem enfrentarmos todos os problemas que foram mencionados, inclusive em outro momento, por Francesco Carnelucci. Quando os nossos juízes, os nossos legisladores, os nossos promotores, aqueles que deveriam atuar em nome de busca, em nome da busca da justiça, acabam se dobrando a um procedimento frio, a um procedimento severo e a um processo completamente antidemocrático. Aí está o resultado. Para além de verificarmos os nossos legisladores, a nossa sociedade, cada vez mais fluida em suas relações, assiste, atônita, ou até mesmo com prazer, em suas falas, em seus discursos, a todo esse cenário. Fala-se em justiça. Como nós podemos falar em justiça? Quando a nossa Constituição, no processo que se diz de mutação constitucional, e até mesmo ativismo judicial, traz uma execução antecipada. Não faço referência exclusivamente ao caso Lula, porque não é o nosso ponto de fala. Mas sim do habeas corpus no 26292, que serviu como paradigma para uma antecipação de execução. Muitos podem falar, precisamos efetivar a justiça porque é um sistema recursal bastante denso em nosso país. Mas se precisamos mudar o sistema recursal, que o faça o Legislativo, e não o Supremo Tribunal Federal, que está longe de ser uma corte constitucional. Está longe de ser uma corte na defesa de nossa Constituição. Antes, se dobra aos interesses político-partidários. A nossa sociedade assiste a todo esse espetáculo como se assiste a um filme de terror, e até mesmo com um certo prazer em seus olhos e com culpa em suas mãos. Isso porque a persecução criminal, que deveria ser efetiva, não evolui. Muito pelo contrário, nós assistimos a uma involução da persecução criminal. Involução porque o sistema de garantias estatuído, seja inicialmente por Cesare Beccaria, nas vozes do Iluminismo, ou posteriormente por Luigi Ferraioli, apenas se planta no plano deontológico. E trazer para uma realização, para a efetivação, tem sido cada vez mais difícil. Porque se clama não por uma justiça, se clama por vingança. Os nossos tempos são tempos de luta, sim, são tempos de resistência. Utilizamos espaços como esses, não apenas para críticas, muito pelo contrário, mas para marcarmos um caminho de resistência. Resistência a qualquer um que se oponha à realização de uma verdadeira justiça, que queira se utilizar do processo penal, da toda processualística, como instrumento de violência e de vingança. Nós não podemos admitir, em 2019, no contexto constitucional democrático, uma estrutura de persecução criminal que é fadada ao fracasso, que é fadada à ampliação da seletividade penal, sim, porque os mais punidos nesse país são os negros. Nós trocamos as senzalas por unidades prisionais, e elas estão cheias de pessoas que se tornam ainda mais invisíveis. Nós transformamos condutas que eram condutas culturais em condutas criminosas, porque prendemos cada vez mais e os negros são alcançados. Essa é uma seletividade penal que é inquestionável. Ao analisar dados numa pesquisa acerca dessa seletividade penal, a relação entre efetivação ou efetividade de direitos sociais e legitimidade do poder punitivo do Estado, nós conseguimos constatar que a maior parte da população carcerária brasileira é negra. E aí todos poderiam me responder, lógico, a maior parte da população brasileira é negra. Mas nós não estamos falando em apenas números reais, estamos falando em proporcionalidade. Mesmo em estados eminentemente brancos, a maior parte da população carcerária
é negra. A nossa legislação, a legislação para, além de ser racista, uma legislação que fortalece o discurso do ódio, é uma legislação que acaba por legitimar práticas de violência. Precisamos repensar, de fato, e em encontros como esse nós começamos a repensar uma estrutura policial mais adequada e compatível, apenas isso, compatível com o texto constitucional de 1988. Uma estrutura policial que seja voltada a uma busca de efetividade de justiça. Sim. Quantos julgados nós encontramos do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, informando a título de exemplo que a autoridade policial não pode reconhecer e aplicar o princípio da insignificância. Compete ao judiciário. E em casos como esses, nós encontramos, por argumentos como esses, diversas situações de pessoas condenadas por crimes de bagatela. Por que não falar de insignificância no crime de tráfico de drogas? E o maior argumento, ou principal deles, e muitos são convencidos, porque se trata de um crime equiparado a hediondo. Ora, e o que seria hediondo? Hedionda tem sido a persecução criminal. A história do poder punitivo é mais gravosa do que a história dos crimes, sem dúvidas. Claro que não estamos transformando a pessoa do infrator em uma mera vítima ou espectador. Não. Mas precisamos democratizar o nosso processo penal. E temos meios para que isso seja realizado. Mediação de conflitos penais, círculos de paz, círculos restaurativos, reuniões restaurativas, meios de concretização da justiça e não de fortificação de um processo penal extremamente seletivo e cruel e que aumenta a violência. Gostaria de chegar, já chegando ao final da minha fala, com o último ato, que seria o da indagação. A quem interessa o discurso de efetividade do processo penal? A quem interessa, a quem serve o discurso de efetividade de toda a persecução criminal? Como mencionado em minha fala, gostaria de retomar, para finalizar, com um trecho de Francesco Carnevale. A única via que lhe é aberta a tal fim é aquela de sentir a sua miséria. Precisa sentirem-se pequenos para serem grandes. Precisa forjar-se uma alma de criança para poder entrar no reino dos céus. Precisa cada dia mais recuperar o dom da maravilha. Precisa cada manhã assistir com a mais profunda emoção ao surgir do sol e a cada tarde ao seu ocaso. Precisa cada noite sentir-se humilhado ante a infinita beleza do céu estrelado. Precisa permanecer atônito ao perfume de um jasmim ou ao canto de um rouxinol. Precisa cair de joelhos frente a cada manifestação desse indecifrável prodígio que é a vida. Pela resistência, pela democracia, por Marielle, por Rafaela e por tantos outros que são vitimados por essa lógica perversa do Estado brasileiro. Bom dia a todas e a todos.